Paz do Senhor Jesus, meus prezados irmãos, estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E agora nós vamos estar falando exatamente a respeito de uma pergunta que tem perguntado se o crente peca. Bom, irmãos, a palavra de Deus diz que o crente não pode viver pecando, certo? Pois a Bíblia diz em João, primeira carta do Evangelho, primeira carta de João, é isso? No capítulo 3, versículo 8, quem continua pecando pertence ao diabo. Então o crente não pode viver pecando, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Aí o versículo 9 diz, quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ele não pode continuar pecando, porque Deus é o Pai, é o seu Pai. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte, pois sabeis que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz. Então, por esse motivo é que o crente ele não vive pecando, certo, irmão? Em João, a primeira carta de João ainda, só que agora no capítulo 5, versículo 18, sabeis que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda. Olha aí, esse é um dos motivos porque o crente não vive pecando, porque em João 3 e 6, primeira carta de João, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Judas lhe disse o seguinte, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentai-vos irrepreensível com alegria perante a sua glória. Quem? Jesus. Judas, capítulo 1, versículo 24. Então ele está falando, dizendo que nós somos guardados pelo Senhor. Então por esse motivo nós não pecamos. Amém? Então aqueles que vivem pecando é filho do diabo. Então você, meu irmão, que muitas vezes fica dizendo, não, eu sou pecador. Ô, irmão, você é pecador ou você já foi lavado pelo sangue de Jesus? Porque como diz em Romanos, pois sabeis que a nossa velha natureza já foi morta com Cristo na cruz. Quando você lê João capítulo 1, você vai ver que João está falando na sua carta de João, a primeira carta, ele escrevendo, ele diz o seguinte, que nós, irmãos, que confessarmos nossos pecados e deixar, então nós alcançamos de Deus o que? Misericórdia. Por quê? Porque diz assim no capítulo 2, meus filhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, olha só, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, certo? E ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Então saiba que ele é aquele que perdoa todos os pecados, né? Versículo 9 do capítulo 1 da primeira carta de João diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, certo? Mas se andarmos na luz como ele na luz andou, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, você precisa andar na luz. Precisa andar na luz, como diz o versículo 7 do capítulo 1 da primeira carta de João. Só que no versículo 6, é aí onde muitas pessoas usam esse texto para se basear em dizer que vive pecando. Pelo amor de Deus. Preste atenção no texto quando ele diz, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Aliás, não é esse texto, né? É o versículo, deixa eu ver aqui, versículo 8, né? O versículo 8 diz assim, irmãos, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, se dissermos que não temos pecado, esse pecado, irmãos, que está falando aqui,
este pecado está se referindo-se àquele pecado que nós tínhamos de Adão e Eva. Porque ele estava dizendo, se dissermos, porque é a mesma coisa de você chegar para pregar para uma pessoa que não é crente, e dizer, não, eu não tenho pecado. Mas se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, porque isso vem desde Adão, esse pecado. Porque a Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 3 de Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, foi exatamente por esse motivo que ele está dizendo que se alguém disser que não tem pecado, mas depois que você aceita Jesus, que é no Romanos capítulo 3, versículo 23, diz, pois todo aquele que peca, porque todo pecaram, né, e carece da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando nós aceitamos a Jesus, que a graça de Cristo veio sobre nós, aí nós agora não vivemos mais no pecado, irmãos. Nós não somos mais pecador. Mas a gente eu estou de ouvido já estourando de ouvir a igreja em si dizendo, irmãos, eu sou pecador. Irmão, eu sou pecador. Irmão, ou você é pecador, ou você é aquele que não comete pecado e que vai para o céu. Se você é pecador, meu irmão, você ainda continua ainda naquele mundo velho, cometendo os pecados, não nasce de novo. Em João capítulo 3 diz, é necessário nascer de novo. Então, precisa nascer de novo. Então, quando você nasce de novo, aí você não vai mais cometer pecado. Você vai sentir em você que você não vive mais pecando. Porque você não tem prazer no pecado. O apóstolo Paulo até usou a expressão, disse que aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. E aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Ele estava expressando dizer o seguinte, que ele estava lutando contra a carne, para ele conseguir fazer o que Deus quer. E Paulo estava cansado de dizer, irmãos, que ele era uma pessoa que sabia que estava justo diante de Deus e não tinha o que ser acusado, por causa do sangue de Cristo, que ele purificou ele de todo o pecado. Porque muitos vieram acusar ele, mas ele sempre estava citando e dizendo que era uma pessoa lavada pelo sangue de Jesus. Amém? Então, é essa aí a palavra para você que tem perguntado se o nosso crente peca, né? Então, nós, irmãos, crentes, não podemos viver pecando. Amém? Que Deus vos abençoe. Glória a Deus.